Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Intelbras, tá? Intelbras é outra empresa que a gente mais ou menos acompanha aí desde o IPO, tá? Foi uma empresa que acabou tendo muita atenção, eu já explico o porquê da galera, né? Não é necessariamente por causa dos números, certo? É uma empresa ok, tá? A gente classificando o bolo de IPO, um dia eu vou fazer isso, eu vou pegar todas as empresas que fizeram IPO ali 2019, 2020, mais ou menos, para a gente fazer uma revisão. Aliás, é bem lembrado, hein? Vou até anotar isso aqui agora, tá? Porque daria pelo menos uma live legal, eu acho. A gente vê, olha, tantas empresas fizeram, quais que eu acho que são boas, quais que eu acho que são ruins, quais que eu acho que, tipo, sei lá, tinha potencial, mas simplesmente não deu certo, né? Acontece também, nem tudo é garantido. Pra gente ter uma noção, porque tem muita se fala muito, né, sobre investir em IPO ou não. Vocês vão ver que em locais da internet tem muita gente que risca isso, né? Fala, ó, não invista em IPO de nenhum. Enfim, que eu já comentei sobre essa questão de filtros e tal, quando a gente falou das estratégias de investimento. E eu concordo que a maior parte dos IPOs deve ser ruim, pelo menos de lembrar de memória, né? Por isso que seria legal dar essa revisada para ver se é isso mesmo, né? Para ver se não é só um viés nosso. Agora, tem empresa que é boa, tá? Tem empresa que eu acho muito boa, que fez IPO recente, e tem as empresas tipo a Intelbras, que tem alguma coisa, mas não foi. Agora a questão da energia solar deu uma segurada boa nela. É empresa que é difícil chegar e bater o martelo. Eu botei até um 4 estrelinhas aqui nela. A gente já vê o que eu achei da última análise, né, para atual. É aquela que não enche os olhos, tá? Ok, né, tem os negócios lá, nada de espetacular. Ela estava tendo um resultado muito bom até o final do ano passado, porque aquela questão lá da energia solar, que é um segmento de negócio dela, tinha aquela questão regulatória, que quem instalasse, né, até a data tal, X, tinha lá uma tarifa meio diferente, na questão lá do FIB, não sei o quê. E aí todo mundo correu para instalar, é um app, e agora a gente está vendo o rebote, né? Que, enfim, se adiantou a demanda, agora está meio fraco. Mas é isso, tá? A empresa trabalha com alguns segmentos, a gente já olha melhor lá, segurança, redes, telecomunicação. Nossa, parece que é muita coisa aqui, né? Que é elaborada, não é tanto. São produtos de segurança lá, interfone, câmera, não sei o que e tal, né? Bom, quando tiver no release fica mais fácil explicar. E a parte de energia solar seria mais dinâmica, assim, maior potencial de crescimento. A gente já vê melhor as margens. Só que o grande ponto da Intelbras, infelizmente, para linkar com a análise da Cury que eu fiz ontem, tá? É por causa da cotação. Então ela abriu o capital ali nos R$ 20 mais ou menos. Ela subiu muito rápido para 30, 30 e pouco. Então o que aconteceu? A galera achou que era um dos IPOs bons, simplesmente porque tinha subido a cotação, né? Isso aí é triste, cara, dá uma tristeza imensa. A gente fala aqui toda vez que é importante, longo prazo, é fundamento, não sei o que lá, que o preço no curto prazo comporta de maneiras distintas, sem lógica. Aí o que o pessoal faz? Isso aí. Né? Ah, não, mas esse IPO foi bom, foi um dos melhores. Não, velho, não foi. A Intelbras não teve grandes resultados. Como é que foi? Começo de 21, né? Tirando essa impulsão que deu agora pela mudança da regulação da energia solar, que até carregou aqui um pouquinho, cara, não é um resultado que enche os olhos, tá? Não tem nada de especial que você olha para a Intelbras, putz, né? Parece uma empresa diferente por causa disso. Né? Um negócio que ela faz mais ou menos parecido, não tem nada de especial na empresa. Mas a galera vê a cotação e acha que tem, né? E infelizmente isso acontece, eu acho que vai acontecer pro resto da vida. Né? Enfim, assina, por isso que muita gente não vai melhorar. E outra coisa, com ela despencando e tudo mais, você vai ver, tipo, ela não é como se ela tivesse ficado barata, né? Preço. Você viu que os resultados até melhoraram um pouco por conta desse impulsionamento aí, né, do mercado. Mas ela continua num valor meio puxadinho, tá? Nessa época aí que todo mundo achava maravilha, era um valor meio alto para uma empresa que não tinha nada de bom. Tipo, né? Tudo bem se pagar 23 vezes o lucro, ou usa qualquer métrica aí, pode ser preço EBITDA, não é tão legal. Vamos ver, ver aqui. 20 vezes, é mais ou menos parecido, né? 20 vezes EV/EBITDA, price earnings, não é alto. Para empresa boa, que tem perspectiva de crescimento, não é alto. Pô, o Brasil era bem mais ou menos, né? Então,
não valia a pena tanto que o mercado tá acomodando ela para onde ela merece agora, né? Então, galera que achou, esse que é um IPO ainda bom, que deu resultado, agora tá tendo choque de realidade, né? Então, a constatação triste ela é essa, que, tipo, o pessoal, infelizmente, enfim, acaba avaliando ainda os investimentos pela performance de cotação a curto prazo, né? Não importa o quanto a gente fala. Enfim, bora dar uma olhada aqui na Intelbras. Relatório de administração dos resultados, legal, a sede em Santa Catarina e tal, bem bacana. Vamos lá, a receita tá meio estagnada, né? Aquilo que eu falei. Ela deu uma melhoradinha, assim, né, nesse caminho aí, 21 para 22, agora tá sofrendo rebote. O EBITDA até melhorou um pouquinho, né? Um efeito mix do desempenho diferente aí de diferentes áreas do negócio. O ROIC, ok, lucro líquido dela não tem grandes influências, não, tá? Dá pra olhar com outra coisa. O mais comum é chegar aqui e falar, ó, pessoal, esquece lucro líquido que não tem nada a ver. No caso dela, não muda tanto, tá? Você tem uma depreciação crescente, mas não é nada absurdo para mudar. Como ela não tem dívida, né? Tem um pouquinho de caixa ainda. Resultado financeiro também não é um fator, então acaba que o lucro líquido é bem limpo, né? Não tem grandes fatores impactando, então você pode usar uma boa métrica para medir o resultado da empresa, tá? Então vamos ver. Segundo trimestre transcorreu de forma semelhante ao primeiro, algumas tendências, cultura buscar crescimento, blá 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 blá. E aqui é o principal ponto que eu estava destacando, né? Os resultados de energia solar estiveram aquém das expectativas mais conservadoras, ou seja, né, foi pior do que a empresa esperava. Por outro lado, foco na operação, contínua, cliente, beleza, melhorar, que é verdade, tá? Vamos ser honestos, ela fez um bom trabalho aí de administração de custos e tal, a gente viu que o bottom line cresceu até. Né? Nos últimos 3 meses foi possível reacomodar expectativas de receita por ano, ajustar o plano de despesa. Isso é importante, né? Quando você está esperando um resultado muito alto, às vezes você estrutura suas equipes, tua operação, preparando, o resultado não vem, você toma dois ferros. Um é do resultado não ter vindo e o outro é dos custos que você aumentou se preparando para aquele resultado mais alto, tá? Então, isso aí é um ponto importante também, não é muito falado. Deixa eu só ajustar aqui o foco da câmera para não dar BO. Beleza, continuando. Parece que a gestão, assim, ela né, sabe o que está acontecendo e tudo mais. Esse ano, segundo semestre, com a clareza que a queda da energia solar vai reduzir, mantendo nossas estratégias, segurança, comunicação e tudo mais. Então a gente viu uma receita em queda, com o lucro bruto segurando, ganhando um pouquinho de margem, mas aqui ó, tem que ficar esperto por causa da mix, tá, pessoal? Não uma conclusão antecipada aí de ganho de produtividade. A gente já fala quando chegar a hora, tá? Então o EBITDA caiu um pouquinho, o lucro líquido. Tá aqui em relação ao primeiro TRI, né? Eu não acho que ela seja uma empresa muito sazonal para você obrigatoriamente comparar com o período, no período anterior. Né? Você vê que os resultados foram bons até, cresceram bem. Ah, essa comparação talvez seja melhor, tá? Com o primeiro TRI de 23. Eu acho que é um negócio mais sequencial do que sazonal. É óbvio que essas dinâmicas, o pessoal correr para instalar energia solar e depois ficar o mercado parado, né, igual tá agora, né, influencia. Então, se você comparar com o segundo TRI de 22, está muito lá para trás, né, nessa dinâmica. Mas, enfim, né, eu acho que essa comparação é um pouco melhor para ver o momento da empresa, a gente vê que ela perde um pouco de espaço. Nada absurdo, tá? Não piorou, não ficou ruim, tá? Mas você vê isso que eles estão comentando aqui, né, principalmente da energia solar, de fato está segurando a evolução da empresa. Tá? Então, a receita a gente viu que caiu um pouquinho, redução na demanda de microgeração, que a gente já falou, os outros negócios estão indo, né? Então, deixa eu ver aqui, você tem a abertura, crescimento lucro bruto, mesmo período anterior, no mesmo trimestre, margem aumentando, né? Então, tem uma parte mix, foi o que eu falei. Então, cada segmento de negócio dela tem uma margem diferente. Então, quando um está subindo e o outro está caindo, você vai ter uma movimentação de margem que é desse mix, de onde vem a receita, não de produtividade. Mas sim tem impacto de produtividade, né? Então, tá rodando o estoque. Lembra que um ano e meio atrás a gente estava no auge de uma situação de pressão nos custos, de matéria-prima e tudo mais. Aí, à medida que você vai girando o estoque, vai normalizando, né, essa pressão de custo. Mas ok, né? Uma boa defesa aí de lucro bruto.
Por que é ruim comparar com o segundo TRI? Porque era outro patamar, né? Bem longe do que ela tá lucrando agora, né? Que mais? Não sei se dá pra ouvir aí uns barulhinhos, pessoal. Tá tendo reforma no apartamento do lado do meu. E aí, tipo assim, às vezes ficou 1 hora sem ter nada de barulho, falando, vou gravar os vídeos. Aí a hora que eu gravo, começa a ter alguma coisinha. Sim, faz parte, tá? Se não for nenhum barulho absurdo, peço desculpas aí, eu vou deixar, porque senão me quebra as pernas, eu não consigo trabalhar. Mas vamos adiante, acho que foi baixinho, né? Eu ouvi só um levezinho aqui. Enfim, despesas operacionais, como eu comentei, é um bom trabalho feito pela empresa, tá? Aqui subiu 20 em relação ao ano passado. No ano passado, de fato, era outro patamar de empresa, de volume, né? E em relação ao último TRI também subiu 7. Tá pesando um pouco, né? Essas despesas de vendas acaba evoluindo conforme a empresa precisa aumentando as equipes e tal. Mas, né, enfim, é o que a empresa dá para fazer, né? Olha lá, com a clareza de um novo patamar de receitas para energia solar, a empresa está reorganizando as estruturas. É exatamente o que eu falei no começo, né? Pô, o negócio está indo de vento em polpa, você contrata mais representante, mais vendedor, exemplo genérico, né? Mais isso, mais aquilo, abre um escritório novo, aí chega no mercado para, né? Isso aí te pega pesado, mas ok. E o EBITDA é aquilo que a gente tinha comentado. Em relação ao ano passado, está num outro patamar, inclusive de margem, mas no sequencial um pouquinho de queda, melhorou a margem. Acho que é mais impacto mix, né, aqui. Então, assim, não tá horrível o resultado da Intelbras de nenhum. Só talvez tenha frustrado um pouco a expectativa de quem esperava um crescimento maior da empresa, né? O resultado financeiro não é um grande fator, tem alguma coisinha de variação cambial, mas é pouco, tá? Não chega a bagunçar, a empresa tem caixa, ou seja, que nada para se preocupar. O que, considerando, né, o momento que a gente vive, de taxa de juros nas alturas, custo de capital, é uma vantagem para a empresa, né? Querendo ou não. Quem não tem dívida hoje é rei. O lucro líquido, mesma historinha, né? Cresceu bem em relação. Não, calma, isso aqui eu não bate. Mas cresceu em relação ao ano passado e caiu em relação ao primeiro trimestre, uma coisa assim. Ele tem um cálculo deles de ROIC, né, que eu já expliquei para vocês, que não vejo muita utilidade nisso. Aqui a gente começa a ver um pouco mais de detalhe, né? Então, o segmento de segurança ainda é o mais forte da empresa, né? Mas olha só como é que o de energia solar, né, retrocedeu muito. Era 34% da receita, né? Isso aqui é receita, provavelmente. Não está escrito, mas deve ser. Tá? E aí, proporcionalmente, segurança e comunicação aumentaram proporcionalmente, né? Então, esse é o momento atual da Intelbras, uma das verticais que ela tinha que mais crescia, que mais talvez fosse promissora no longo prazo, tá lento, né? Tá devagar, tá pesando muito. E aí a empresa fica freada também, né? Os outros segmentos estão indo, de comunicação está crescendo um pouquinho, né? Então mudou bastante o mix. Segurança continua crescendo e indo bem. Comunicação, pelo visto, também. E energia, fraco, né? Opa. Maiores detalhes está a seguir. Aqui a gente vai ver item por item, né? Então, segurança é o principal linha de negócio deles, né? É controle de acesso, câmera, não sei o que lá, tá? Então, aqui a gente vê que segue indo bem, né? Evoluindo a receita trimestre a trimestre. Em relação ao ano passado, a evolução boa também. Ganho de margem. Então, aqui tá ok, tá? Não é aquilo que a gente falou, não é um crescimento absurdo, se bem que, né? 27% de crescimento ano a ano é bem bom, tá? De fato, tá indo bem. Mas aqui eu lembro que também teve umas disrupções no passado, né? Aquela época lá de crise também tava meio devagar. Mas, enfim, tá indo bem, né? A parte de segurança. Não tem muito o que comentar, indo bem. Olha a margem, tá? Uma margem legal, tá? Para um segmento industrial, você não tá fazendo nada espetacular, né? Nenhuma máquina da SML e tal, né? São produtos mais simples. Uma margem boa, tá? Bem boa. Comunicação, aí tem coisas de rede, fibra ótica e não sei o que lá, né? Você vê que fábrica em Tubarão, Santa Catarina, será que tem alguma sinergia lá com a Unifique? Né? Então, linha de 5G que está entrando em implantação, outros operadores de fibra, né? Tem vários, a gente tem falado bastante sobre as ISPs de fibra regionais, tá? Também.
um resultado legal, né? Evoluindo receita, ganhando margem bruta. Eu acho que esse ganho de margem, em geral, é recuperação, tá? Daquele momento pressionado de custos do passado, tá? É que seja, tá evoluindo, tá indo bem também, né? Com crescimento, com margem positiva, tá legal, tá? Bom resultado. E o de energia, esse tá segurando a empresa, tá? Enfim, aqui eles estão falando de novo, né? Os dois segmentos de negócio evoluíram de maneira distinta. O solar teve muita dificuldade, caiu muito, e novos negócios evoluiu como o esperado. Então vamos lá, aqui você vê que, né, enfim, é interessante que ela não perdeu eficiência, né? Isso é bom, porque geralmente quando você tem queda assim, ó, de receita, né, queda brutal de receita, de 340 mil para 179, quase metade, geralmente você perde muito ponto de margem, tá? Porque você não deixa de diluir muito custo fixo. E a gente não viu isso, né? Foi até manteve a margem em relação ao último TRI, que teve uma queda grande, e em relação ao ano passado até ganhou, né? Interessante isso aqui, tá melhor que eu imaginava até. Sim, melhor que eu imaginava. Caiu 50% a receita, mas pelo fato de não perder tanta margem, é até interessante, né? Vamos ver o que a empresa nos comenta. Referência de evolução. Então, olha só, né? A empresa está falando, ó, galera, não foi uma queda extraordinária. É a referência a partir de agora, tá? Óbvio que ela deve esperar melhorar um pouquinho isso aqui, mas essa é a nova realidade, tá? Entendemos, o mercado de energia solar é um grid, nosso foco de microgeradores atravessa a fase de acomodação, deve se comportar conforme a sazonalidade de mercado, com o segundo semestre ligeiramente superior. Tá, nada demais. Margem bruta, vamos ver. Se observa o nível compatível realizado no primeiro trimestre desse ano, a composição de receitas de solar e energia, queda moderada nos preços do trimestre. Interessante. Então isso aí foi bem interessante, tá? Eles manterem uma rentabilidade boa, mesmo com a queda bem forte de receita, tá? A posição de caixa, isso a gente meio que já viu lá, né? A empresa tem caixa. A gente já viu, não, né? Só falei. Mas tem caixa positivo, tá tudo tranquilo. Né? Em termos de geração de caixa, eu gosto sempre de ver aqui, né? A visão anual mais longa. Deixa eu ver. Que parece que num run rate assim é tranquilo. Em 2021, muito provavelmente isso aqui foi uma disrupção ali de estoque, de capital de giro, uma coisa assim. Então, um fluxo, né, de caixa operacional negativo provavelmente teve alguma questão dessas, né, de estoque, mas normal, isso aí vai acabando normalizando. E aparentemente, né, o negócio sobra um dinheirinho bom até. Abastecimento, materiais, gestão de estoques tem se mostrado eficiente, cenário de realização de receitas abaixo do previsto, as atividades de investimento seguem conforme o plano. Então tá aqui, né, o caixa, ela tem um caixa grande para o tamanho da empresa, das operações. Financiamento, né, ali administrando a dívida, que é tranquilo. E o CAPEX, que é importante, não parece muito grande, né? Pelo menos não enquanto a empresa tivesse tamanho, tivesse operação, né? Esse volume aí. Construção do nosso novo armazém em São José, CAPEX de manutenção ainda está 2% da receita, né? Nada demais. Por isso, ó, que CAPEX, qualquer coisa de fluxo de caixa, pessoal, você não olha só trimestre. Olha a diferença que dá, né? Se bem que eles estão comparando um monte de coisa diferente, né? Trimestre com semestre, com 9 meses. Calma aí, me induziu ao erro. Mas caixa geralmente olha o acumulado do ano, assim, melhor. Então ela está com CAPEX na casa de 200 milhões, sendo a maior parte de expansão, que é legal. O CAPEX de manutenção é baixo. E ela está gerando, sei lá, né? Isso aqui teria que normalizar pelo capital de giro, mas de 500 a 700, é uma coisa assim, tá bom, né? Sobra dinheiro. Perspectivas, vamos lá, isso é importante. Analisado o primeiro semestre, é possível compreender a resiliência dos negócios da companhia, nos traz confiança, motivação para executar os planos. Evidente que a parcela teve um desempenho abaixo, né, a parte de energia solar. Retomada, a companhia entende que é necessário se adaptar à nova realidade. O negócio de microgeração distribuída tem no curto prazo desafios no mercado, dificulta o crescimento de receita, com margens mais comprimidas, a precificação mais agressiva. Por outro lado, o cenário desafiador acessa o processo de consolidação desse mercado,
traz mais profissionalização, mais oportunidades, tá. Ok, né? Tá um pouco de otimismo, mas tudo bem. Segmento comunicação, a perspectiva positiva, novos produtos, portfólios, oportunidades. Continuamos expandindo posição de liderança em segurança e tudo mais. A parte de proventos, vamos dar uma olhada no histórico de proventos deles. Tá tranquilo, né? Você vê uma empresa bem ok do ponto de vista caixa, né? Gera um caixa legal, dá para pagar o CAPEX, distribui dividendo com o que sobra, caixa líquido, tranquilo. E é isso, né? É um release bem simples, não tem muito detalhe sobre os negócios, né? São uns comentários, assim, né? Mas dá mais ou menos para entender um pouco o que está acontecendo com a empresa. Então, assim, é por isso que no começo, né, eu tava com essa visão, é difícil falar da Intelbras, é ok, né? Parece espetacular, assim? Não. Né? Apesar de que os segmentos tradicionais até que estão indo bem, né? Mas eu acho que era o famoso caso que tinha muita expectativa para a empresa. Isso, né? Tanto do ponto de vista da cotação ter subindo, que a sardinhada pira, mas talvez uma análise ali daquelas taxas de crescimento e o pessoal extrapolando aquele crescimento assim, né? No futuro, não, a empresa vai crescer tanto, enfim. Estamos vendo que aparentemente nem tanto. Mas ela não é ruim, os números são ok, as margens são adequadas para o segmento que ela tá. Tem alguma coisa de especial? Não parece, né, na empresa, mas ela tá indo. Então, se ela tivesse, né, uma expectativa mais baixa, talvez a gente colocaria num rol aí das empresas, né, dá para investir e tal, mas ela não tem nada de especial, também os números são ruins. Mas o que que aconteceu? Que ela, né, despencou aqui de um 40% desde esse período aqui, né, dos picos máximos. Aqui o pessoal achava que era uma empresa espetacular, né? Não é, empresa média. Eu falei várias vezes aí. No começo, logo pós-IPO, os números dela eram mais fracos ainda, tá? Ela deu uma aceleradinha ano passado, começo desse ano, que até, opa, parece que é um pouquinho melhor, mas não era para tanto, né? Por isso tá acomodando. Hoje é ok você pegar quanto que ela vale, 7 bi, não tem dívida, né? Aí tá com uns 500 milhões de lucro, 600 de EBITDA. Tem empresa melhor, eu acho, né? Essa é a minha visão dela. Não é ruim, mas tem coisa melhor. O que não pode, olha o tanto de comentário que tem dela, cara. Olha só. Tem muita empresa muito melhor que a Intelbras que não tem metade desses comentários. É porque a galera caiu no hype, né? Seja a questão que eu falei ontem na live do canal, da grama do vizinho ser mais verde, aparece um negócio novo, todo mundo acha que é excelente. Seja por causa daquela alta da cotação mesmo, que no fundo é o que a galera acompanha. Mas o povo só achou que era uma empresa melhor do que ela realmente é. Mas ela é okzinho, tá tranquilo. A hora que normalizar esse segmento de energia solar, pode até ser que ela entre num trilho de crescimento mais sólido, que aí a gente consiga olhar e falar assim, não, dá para investir nela, né? Tem uma tese viável de investimento. Hoje eu acho que ainda não tá lá, tá? Sinceramente. Hoje, tipo, na tua carteira você quer ter as empresas muito boas, não só as empresas que ó, são ok, né? Você quer ter empresa melhor. Mas, enfim, falei dela aqui ó, recentemente, nessa live aqui já não fundamentei. Tem vídeo no meu canal falando sobre ela. Vamos ver o que a gente escreveu do último resultado. Então, tinha melhorado, né? O ano de 2022 foi promissor, fechou forte, tá? O crescimento do segmento de energia solar parece ser mais dinâmico, olha só, né? Então, bem o segmento que era mais interessante, que era mais promissor, né? Que pô, parecia ser o que ia carregar a empresa, é o que está sofrendo agora. Né? Por outro lado, isso é bom porque quando normalizar isso aí e tal, e retomar, você vê que a empresa está sendo bem transparente, bem honesta. Né? É um novo patamar de resultados, esse cenário pode ficar mais competitivo a partir de agora. Então a gente nem sabe se retomando a normalidade pós-regulação, vai voltar a ser o que era antes, né? O segmento mais promissor, que crescia mais. A empresa mesmo está falando que o cenário deve ficar mais competitivo e tal, então veremos. Mas caso retorne, né, a demanda maior e tudo mais, tal, pode ser que a empresa engrene bem, né? Porque é isso que está segurando as duas outras linhas de negócio que estão indo bem, tá? Então, aqui que tem que ficar de olho, né, para eventualmente ver uma retomada da Intelbras. Então, isso aqui tranquilo, a empresa continua com margem, com caixa líquido positivo, CAPEX com FCO tá ok,
Então, a Intelbras melhorou muito em 2022. Olha só o que eu escrevi depois, hein? Resta saber se daqui em diante vai continuar conseguindo crescer no mesmo ritmo. Parecia profético, né? Mas, enfim. É a vida, é o nosso trabalho aqui, né? Mas vamos lá. Atualizar do segundo trimestre de 2023. O que podemos dizer, né? Eu só vou falar logo de cara, né? O segmento de energia solar, né, teve uma queda muito acentuada nas receitas, o que impactou os números da empresa. É isso. No final, né, se resume a isso aí. Bom, por outro lado, os outros segmentos continuam indo bem, né? Crescendo e recuperando. Vou botar recuperando margens, tá? Porque eu tenho quase certeza que esse movimento de ganho de margem é mais essa questão de tava muita pressão no custo de matéria-prima e tudo mais, frete, essas coisas, tá? Muito bem, crescendo, recuperando margens, tá? No geral, a empresa, né, conseguiu manter a rentabilidade mesmo com volumes menores, ou seja, né, caiu bastante a receita e tal, mas manteve ali, né, ok. Ponto de vista, né, geração de caixa continua sólida, né, sendo suficiente para, né, suprir o CAPEX, tá, e ainda retornar capital para os acionistas e a empresa com caixa líquido, né, positivo. Bom, após 2022 promissor, a Intelbras está sofrendo com a ressaca do setor de energia solar. Não sei se é o termo mais correto, tá? Energia solar, microgeração distribuída. Todo mundo entendeu aqui, né? Mesmo. É isso, tá? A empresa é bem transparente quanto a isso, com dúvidas em relação ao futuro desse mercado, né? Com os outros segmentos performando bem, né? É possível que a Intelbras consiga retomar seu ritmo de crescimento, mas ainda é preciso que o segmento de energia solar pelo menos pare de atrapalhar. Vamos supor que isso aqui não vai adiante, né, vira um cenário muito competitivo, a empresa não consiga assim, né, crescer com rentabilidade daqui em diante e tal. Assim, não vingou. Então, se ficar ali um share pequeno da receita para o futuro, ali, uns 10% de energia solar, ela vai tocando do jeito que dá. E os outros segmentos indo bem, ainda é uma história que pode dar certo para a Intelbras. Tá? Mas nesse momento, como a energia tinha crescido muito e era um share importante, agora ele está literalmente atrapalhando, né? Por isso que eu coloquei, pare de atrapalhar, porque está performando mal, né? Bem mal. Então, tem um futuro para a Petrobras, para Intelbras sem energia solar, tá? Mas aí, tipo, ela meio que tem que acomodar, né, num tamanho pequeno, a empresa deixa lá e os outros compensarem. Então, no momento, para mim, né, dá para manter a nota 4, né? A gente sempre tem uma visão mais de longo prazo e tal. Mas tem duas alternativas para Intelbras pegar no tranco, né? Uma é esse mercado de energia solar voltar e tal, do jeito que for, mas
seja com a mesma rentabilidade, seja com um pouco menos, mas voltando o volume, voltar, que a empresa com certeza volta a ter uma trajetória positiva, ou ele ficar tão pequeno ao ponto que não represente mais muito da empresa e o resto dos segmentos carrega nas costas, que pelo menos por agora estão indo bem. Lembro que no passado era meio meia boca, né? Mas pode ter pegado tração. Então é isso, tá? O Brasil não é ruim nos números, mas também, para mim, não tem nada de especial que justifique comprar e tal. E no final, pessoal, aquilo que eu falei, o povo comprava e gostava, e justificava e discutia, né? Tanto de discussão que tem aqui dela, é porque comprou e subiu depois da IPO, velho. Isso aí a gente sabe, tá? Não é assim que funciona. Esse até nem é um caso ruim, o cara não vai perder dinheiro, né? Investindo. Bom, talvez sim, né? Talvez o cara comprou no hype aqui e tá lá. E a empresa vai performar mal no futuro. Mas o problema é a mentalidade, porque essa mesma mentalidade é o que levou a galera a perder até as calças lá em Melius, em Enjoei, em Get Ninjas. Claro que era uma empresa com um resultado muito pior do que esse, só que o cara que não olha no resultado, que não baseia sua tomada de decisão pelos resultados e pelo hype, vai perder muito dinheiro nessas empresas. Então, tipo, o problema maior é a mentalidade. Né? Acho que o Intelbras é tão ruim assim. Tá ali, média, né? Mas é média, tá, boa, evoluindo e tal. Agora, essa mentalidade de achar que uma empresa é excelente porque tá, né, a cotação tá tendo resultado, isso vai te levar a prejuízos grandes, não na Intelbras, mas em outros casos, tá? Então, aqui é muito mais importante essa questão do aprendizado, da conduta em si, do que a da empresa. A empresa está indo, pode até ser que dê certo no futuro ali, não é muito difícil isso acontecer, né? Mas essa mentalidade, pessoal, que tá errado. Né? Eu dei uma bronca ontem na live falando da Curi, que é a mesma coisa. A Curi tem os números legais, tá bons ali, comparável, direcional, a gente comparou. Só que falar a verdade, a maior parte da galera aí tá interessado nela foi porque ela estava subindo bastante enquanto todos os construtores estavam caindo, cara. Então, essa mentalidade não vai levar vocês a lugar nenhum, ou melhor, vai levar vocês a perder dinheiro. Né? E tem que focar nos números da empresa e olhando os números, a Intelbras nunca foi grande coisa. Ela teve um período ali de, opa, parece interessante, que foi no ano passado, mas sim, nada espetacular. Então, se você já achou ela espetacular em um período, cuidado, tá? Provavelmente você tá muito enviesado e com pouca análise. Ok, pessoal? Então é isso. O vídeo da Intelbras é simples, o release, né? Não tem muito o que comentar. É mais esses pontos mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!